Vamos abrir a palavra de Deus, Levítico capítulo 12. Esse é o menor capítulo do livro de Levítico, são apenas 8 versos, falam de um tema único, e nós vamos aprender hoje mais uma parte da lei do Senhor, e consequentemente ver onde Cristo é revelado aqui. Levítico capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. E no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho, ou uma rola, por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. O sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei de que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor nosso Deus, inclina o nosso coração agora para a Tua palavra. Refreia os nossos pensamentos, Senhor Deus, que não tem a ver com aquilo que viemos fazer aqui. Concentra-nos, ó Pai. Nos faz esquecer de toda preocupação que está lá fora e descansar completamente no Senhor, para que a Tua palavra seja abundante no nosso coração. E usa o Teu servo, ministro da palavra, para que, em meio às suas limitações, o Teu Filho seja aqui, Senhor Deus, exposto e exaltado, para o louvor da Tua glória, e em Cristo nós oramos. Amém. Poucas são as alegrias do homem que podem ser comparadas ao fato de você ter um filho, de você ganhar um filho. Aqueles que já têm filhos sabem o que é isso. Eles sempre lembram da data em que souberam da gravidez da esposa, em que foram participar lá do parto, ver como é que aquilo se deu, e se alegram muito. Parece ser um dos dias mais felizes da vida do homem. E, de fato, isso é natural, isso é próprio da natureza humana. O fato de amar ter filhos é estranho, nós achamos muito estranho quando um casal de jovens, eles resolvem se unir em casamento, e quando você pergunta quando virão os filhos, eles dizem assim: nós não temos pretensão para filhos. Isso é uma coisa muito estranha. É bem verdade que não quer dizer que todos aqueles que chegam à idade adulta vão ter filhos, nem que seja uma obrigação nesse sentido, porque alguns vão ficar solteiros, outros não podem ter filhos. E para esses que não podem ter filhos, ainda tem sim um meio. A Bíblia diz que a adoção é o meio. Lembre-se que você, como filho de Deus, só é filho porque foi adotado na família do Senhor. Então a adoção é sim uma doutrina bíblica, um ensinamento da Escritura, e que, sem dúvidas, ele cumpre o papel do homem e da mulher em ter filhos. Mas aquilo que é uma alegria, aquilo que é algo ímpar na vida de uma pessoa,
também pode se transformar num grande problema. Haja vista que tudo que nós fazemos, como pecadores que somos, tem a mancha do pecado. Então, você tem um filho e você ama seu filho, mas você perde seu filho por conta da criação. Você não dá limite, você não sabe criar, você não sabe dizer não, e assim o seu filho vai aprendendo que ele pode fazer o que ele quiser em casa. E quando menos esperar, você tem agora um inimigo dentro da sua casa. Alguém que você não conhece, alguém que você não tem intimidade. E não tenha dúvida, parte disso é fruto de uma criação. E por que nós criamos mal os nossos filhos? Porque nós erramos na hora de lidar com aquele que é fruto de uma aliança no Senhor. Não tenha dúvidas também que isso vem de uma questão espiritual. Nós não sabemos qual é a disposição espiritual de uma criança. Ou, se sabemos, se fomos informados, nós não cremos exatamente como a Bíblia ensina. Veja só, nasce um bebê, e é até comum a gente dizer assim, é um anjinho. É verdade, de certo sentido, né, é uma coisinha inocente, é uma criança, é um bebezinho ainda, nunca pecou, é verdade. Mas o fato dele não ter pecado não quer dizer que ele não seja pecador. Haja vista que o salmista, no Salmo 51, o próprio Davi diz isso. Eu fui concebido em pecado. Veja, não é que ele depois vai dizer eu nasci, mas ele diz antes do nascimento eu fui concebido no pecado. O pecado original me tocou quando eu fui concebido. No tempo zero da minha vida, eu era pecador. Quando eu era ainda substância informe, nada tinha feito ainda, e ali já estava o pecado. Porque em Adão entrou o pecado, e com ele a morte por toda a raça humana. Então você tem que entender seu filho a partir desse princípio. Aprender que ele é pecador. E que se ele não pecou ainda, é por falta de oportunidade. Porque ele não tem condição ainda. Se você muda essa perspectiva e sai daquele princípio que ele é um anjinho, que ele só vai começar a pecar quando ele crescer, então você vai mudar a sua criação, a criação do seu filho. Você vai mudar a maneira de enxergar seu filho. E, consequentemente, você vai mudar o resultado da criação do seu filho. A maioria dos filhos mal criados foram mal criados porque os pais não conhecem a real natureza de uma criança. E esse texto de Levítico, ele vai nos ensinar justamente o que é uma criança. Quando nasce, veja, aqui não está se tratando de uma criança de 2 anos. Você não tem informação aqui depois que ela cresceu e começou a falar, e então mentiu, porque mesmo nos primeiros anos ela já está mentindo. Não, ele está dizendo no parto. A impureza que se dá no parto. Isso para menino e para menina. Então isso precisa ficar claro. A impureza que o texto de Levítico 12 está tratando aqui, não é a impureza, alguns estudiosos vão pensar assim, a impureza que se deu por conta do ato sexual. Ora, mas o ato sexual foi uma indicação do próprio Deus, uma ordem do Senhor. Os dois vão ser uma só carne. E você entende que o ápice dessa expressão é sim, né, a conjunção carnal. Então, não pode ser isso, não pode ser a intimidade do casal. Então, o que seria? Qual seria o problema aqui? Veja, abra sua Bíblia novamente, eu espero que você esteja com ela aberta no livro de Levítico, capítulo 12, e veja o verso 7, o que diz. Quando vai se dar a cerimônia de purificação, o texto diz assim, o sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada, veja, purificada de quê? Do fluxo do seu sangue.
O problema aqui é o sangue. Veja que essa informação ela se repete, verso 2. Será imunda 7 dias, como que? Como nos dias da sua menstruação será imunda. Ou seja, isso que está acontecendo aqui é comparável, né? É uma analogia ao que ocorre todo mês com a mulher, no seu período. Então, ela está com fluxo de sangue, então ela é impura. A impureza não se dá pelo parto, não se dá pela a conjunção do homem com a mulher, mas se dá pelo fluxo do sangue. Quando nós chegarmos no capítulo 15, os irmãos vão perceber que esse texto ele vai ser pormenorizado. A ideia do fluxo de sangue ela vai ser tratada em seus pormenores. Mas aqui fica claro, o problema é o fluxo do sangue. Lembre, Levítico é um texto que fala muito de sangue. Muitos chegam a não gostar de ouvir pregação em Levítico, porque diz assim, é sangue para todo lado. Começa e termina Levítico, é sangue para todo lado. Ora, mas eu preciso entender que o sangue tem um sentido. Há um objetivo bíblico a respeito do sangue. Porque, em primeiro lugar, o sangue na cultura hebraica e na linguagem bíblica, o sangue é a fonte da vida. Então, pense nisso. Quando uma mulher está derramando sangue, Philip Everson, ele vai dizer isso, é como se ela estivesse perdendo vida. Ela está com fluxo de sangue, ela está perdendo vida. Então, ela se torna impura. Mas não só isso. Veja só, ela é impura porque o sangue tocou nela e o sangue se misturou com o da criança e isso tornou impura. Então veja, a impureza tem a ver com o fato de tocar no sangue. O sangue, ele é um elemento tratado na Escritura que ele vai me tornar impuro. Veja, como é que o pecado desde Adão chega ao homem? Por tradução, né, de pai para filho. Ou seja, isso vem hereditariamente. Nós poderíamos até usar assim. Mas como é que essa hereditariedade se dá? Pelo sangue. Nós temos o pecado no sangue. Então comece a entender essa figura. O pecado que está no sangue. Então, quando uma mulher dá à luz um bebê, então ela toca no sangue, então ela ficou impura por conta do sangue. Impura de quê? É bom que se diga. Não é impura para qualquer coisa. É impura, veja, o texto vai dizer claramente aqui, verso 4, olhe para a sua Bíblia. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Então, o que é que ela não pode fazer? Ela não pode tocar coisa santa. E aí, veja, a mulher que fosse mulher de um sacerdote, um pastor da igreja. Lembre-se que nos capítulos anteriores nós vimos que havia uma porção da oferta que era dada ao sacerdote. E era uma porção santíssima. Eles comiam daquela porção santíssima. Mas nesse período em que a mulher ela deu à luz, ela não pode comer da coisa santa. Ela ficava impura. E isso se dava aonde? O texto diz claramente, no santuário. Por quê? A impureza é das coisas que remetem à adoração. Ela vai ficar, em primeiro lugar, 7 dias impura, longe das coisas santas. É o período chamado lóquios, né, onde ela vai colocar para fora todo aquele sangue, e ele nos primeiros dias, depois do parto, ele é muito avermelhado, muito vivo, e com o passar do tempo, ele vai ficando amarronzado e até ficar aquele rosa clarinho, e aí a mulher vai se tornando pura novamente. Qual o princípio aqui para a igreja do Novo Testamento? O que isso vai me dizer? Será que a mulher, quando vai ter um parto, ela precisa
ela precisa se remeter a isso aqui. Deixa eu explicar que o que está sendo tratado aqui, irmãos, é como tudo do Antigo Testamento. É uma sombra do que vai acontecer. O derramamento do sangue, o tocar no sangue. Isso me leva a pensar no sangue que vai ser vertido na cruz do Calvário. Então veja, preste atenção qual o princípio aqui que faz a ponte com o Novo Testamento. O sangue do homem, ele é impuro. Ou seja, o homem com o seu próprio sangue não tem como chegar ao santuário de Deus. Ninguém pode se chegar a Deus por si próprio. Como é que alguém vai se chegar ao Senhor? O texto diz, veja, verso 6, e cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano. O sangue do homem lhe torna impuro e lhe tira da presença de Deus. O sangue do cordeiro derramado no altar do sacrifício, ele purifica de todo o pecado. Você entende? O problema não é elemento sangue, o problema é de onde procede o sangue. O meu sangue é impuro, porque minha natureza é impura. Então, por mim mesmo, eu não tenho como vir para o culto. Porque o que é o culto? Entrar na presença do Senhor. Isso ficava claro para eles aqui, porque eles não podiam entrar no santuário. Hoje não tem santuário. Não há um lugar santo nesse sentido, prédio, físico. Mas o impuro não pode entrar na presença do Senhor. João, quando vai escrever Apocalipse, capítulo 21, ele diz lá, os avarentos, os bêbados, os mentirosos, os impuros não entrarão na presença do Senhor. Eles não herdarão o reino de Deus, porque nada que é impuro pode estar na presença do Senhor. Mas se eu fui purificado, então eu tenho que estar na presença do Senhor. Rapidamente aqui, 2 lições muito práticas para a nossa vida. A primeira, eu não posso achar que eu vou me chegar à presença do Senhor sendo eu impuro. Há uma falsa crença, né, que eu diria até que é até incentivada por muitos evangélicos. Por mais uma vez, mais um equívoco que nós temos de compreensão bíblica. Dizer assim, vamos lá no culto, você chama um ímpio, vamos para o culto cultuar, vamos comigo cultuar. Não, ele não tem como cultuar. Você vai convidar, e você deve convidar, pessoas para virem a um culto. Se elas não forem pessoas crentes, lavadas no sangue do Cordeiro, o que ela vai fazer aqui é ser evangelizada. Ela é completamente passiva no que está acontecendo aqui. Ela ouve. E se for do agrado de Deus, por meio da pregação, ela vai ser convencida do seu pecado. Se o Espírito Santo tocar na mente dela, no coração dela, ela vai se arrepender dos seus pecados. E aí, tendo o sangue do Cordeiro sobre si, então ela vai ser purificada. E dali em diante ela vai ter acesso à presença do Senhor. Isso se dá no culto, isso se dá na oração. Né? Você chega para um ímpio e diz assim, uma pessoa que não conhece a Deus, uma pessoa que não tem Cristo como seu intercessor, mas tem Alá, tem Maomé, tem Buda, tem um santo, tem Maria. Veja, como é que uma pessoa dessa se chega a Deus? Como? É impura. Porque só há um acesso ao Pai. O próprio Cristo diz, pela boca de Paulo, porque não há nenhum outro mediador. Veja, o que faz a ponte entre homem e Criador, que não seja o Senhor Jesus Cristo, que é homem. Veja, não há outro mediador. O único que faz mediação é o Senhor Jesus Cristo. Então, só quem pode cultuar,
Só quem pode se chegar a Deus é aquele que é puro. Por outro lado, aí você entenda, a Bíblia ensina, Paulo, mais uma vez citando ele, agora 1 Coríntios 7, ele diz que os nossos filhos são santos. Se você abrir, por exemplo, Efésios 1, ele vai começar a falar ali aos crentes, aos santos que estão em Éfeso. E ele vai tratar com muitas pessoas ali em Éfeso. Vários temas, salvação trinitária, né? A salvação que é trinitária, a salvação que se deu na história, a união de gentios e de judeus. E aí no capítulo 5 ele começa a aplicar essa verdade, aí diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais como ao Senhor. Ele começou a carta falando aos santos, e ele depois se refere aos filhos, ou seja, porque os filhos são santos. E eles estavam no culto. Porque os nossos filhos, eles são puros, são purificados no Cordeiro. Então eles devem estar no culto. E aí entenda, não é só sempre aquela mesma aplicação de que ele não pode sair do culto. Isso é verdade. Nós estamos cansados de saber disso. Os filhos da aliança não podem ser retirados do culto. Não há ordem bíblica para você ter uma salinha como professora profissional da área de pedagogia, dando aula. Não tem. O que diz a Escritura é a criança no culto. Aí você aprendeu isso. Aí você tem que zelar para que seus filhos estejam no culto. E aí no culto, fisicamente, preste atenção nisso. Ele precisa estar aqui, fisicamente em primeiro lugar. E ele precisa estar também espiritualmente aqui. Não faz sentido você dizer: não, meu filho vai para o culto. Aí você traz brinquedo, aí você traz uma forma de entretenimento, você deixa ele bagunçar, você deixa... Veja, ele vai fazer essas coisas, ele vai querer essas coisas, é da natureza dele, ele vai querer brincar. Mas o papel que cabe à mãe e ao pai é mostrar que não é lugar para isso. Ele está no culto, ele tem que aprender isso. E aí, a responsabilidade não é só do pai e da mãe, veja só. A igreja, ela precisa se envolver nisso. A igreja precisa saber como lidar com os nossos filhos. Você está atrás de uma criança de colo, geralmente a mãe coloca aqui, né? Ela coloca no ombro, para ver se a criança se aquieta. Aí você está atrás e você fica provocando o menino, brincando com o menino, né? Chamando a atenção. E o menino começa a rir e brincar. Quer dizer, a mãe está tentando e você está fazendo o trabalho contrário à mãe. O espírito de congregação não é esse. Às vezes a gente não entende quando lê, por exemplo, o Evangelho e Cristo está ali, né? Ele está no templo, ele tá indo para Jerusalém com seus pais, e é dito que por muito tempo os pais se perderam do Senhor. Jesus se perdeu dos pais. E a gente pensa que se perder é no mesmo sentido que a gente perde uma criança. Tem que anunciar no alto-falante, e a gente fica com medo de alguém roubar, de alguém levar. Não é assim. Porque para Israel, o filho do meu irmão é como se fosse meu filho. Preste atenção nisso. Os romanos desvirtuaram esse princípio que é bíblico. Você tem alguém que não é seu filho e você cuida como se fosse seu. Eles chamam isso de padrinho, né? De enteado, de coisa desse tipo. Mas na Escritura você não tem essa linguagem. Nem precisa alguém se comprometer para ser madrinha e padrinho de alguém. Todo crente, ele é, de certa forma, responsável pelo filho do outro. Cuidar, ajudar para que os pais possam educar seus filhos. Então o pai está no canto da igreja ali, a mãe disciplinando, terminou o culto, o menino está lá brincando. Ele fez uma coisa que o pai
diz que está errado. E o pai está lá disciplinando, e você, não faça isso com o bichinho, não. Não, deixe o pai cuidar do seu filho. Deixe o pai cuidar do seu filho. A sua responsabilidade é passar e fazer com que aquilo não estivesse acontecendo, como se nada estivesse acontecendo. Porque, de fato, o que está acontecendo é um pai disciplinando seu filho. Você não vai se intrometer. Você vai ajudar dessa forma. E se você vir um filho de um crente fazendo algo errado, você o impede e chama os pais. Porque isso é congregação. Isso é chamar meu irmão de meu irmão. Porque o filho dele, em certo sentido, também é minha responsabilidade. Igreja é isso, irmãos. Nós temos conceitos tão estranhos, tão esquisitos a respeito de igreja. Eu vou para a igreja, eu saio da igreja, eu não tenho contato com ninguém da igreja. Eu já me decepcionei tanto com a igreja. Eu entro e saio, não quero conversa com ninguém. Isso aí você pode fazer num teatro. Você pode fazer num clube social. Qualquer lugar. Aqui não. Se você se filiou a uma igreja de Cristo, pode ter certeza, sua responsabilidade aumentou. Porque os filhos da aliança também, de certa forma, são responsabilidade sua. E você precisa tratá-los como tal. Mas o texto, além de falar de impureza e pureza, como se chegar à presença do Senhor, ele fala de uma distinção que há entre a impureza do filho homem e a impureza da filha mulher. E nós vamos começar primeiro pelo homem, porque é assim que o texto trata. Veja, verso 2. Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação será imunda. Interessante, a imundícia aqui, ela não está, ela está mudando de foco. Se você olhar, por exemplo, a posição que Levítico 12 está, ela está depois de Levítico 11, que falou sobre a impureza dos animais. Lembram-se? A dieta que foi proposta pela lei do Senhor. Então lá é a impureza que ela entra em mim. Para que eu entenda que ao meu redor esse mundo jaz no maligno. O que está ao meu lado, o que está ao meu redor não é bom. Esse mundo é pecaminoso. Então, a impureza ela também vem de fora. O crente não pode ser ingênuo. Ele não pode achar que ele vive num mar de rosas. Ele tem que entender: o que está ao meu redor é impuro. Isaías disse: eu sou um homem de impuros lábios. Mas não sou só. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. A impureza que vem de fora. Levítico 12 já muda. É a impureza que vem de dentro. A minha natureza é impura. Levítico 13, mais uma vez, é a impureza da pele. Ou seja, há impureza em todo canto. E a impureza no menino. Como é que vai tratar a impureza desse menino? O texto fala de 7 dias, como nos dias da sua menstruação. Aí veja, o verso 3 diz assim: e no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Veja, a mulher, ela vai ficar, além dos 7 dias próprios do menino, do filho homem, ela ainda fica 33 dias impura. Veja só, por que isso? Em certo sentido, ao 7º dia, ela já está começando a purificação. Porque o texto diz que ela tem que levar o 8º dia a criança para ser circuncidada. Ou seja, ela tinha que se apresentar na presença do Senhor. Então começa ali a purificação dela. Então o menino, ele passa 7 dias impuro.
que é que acontece no 8º dia? A circuncisão. E ali cessa a impureza da criança homem. Ela cessa ali. A mãe, ela vai passar 33 dias ainda. E se for menina, vai mudar. Veja, em seguida, verso 5. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, veja agora, 14 dias, como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Um determinado comentarista, ele chega a dizer que até no aborto, isso aqui precisava ser verificado. E se no aborto fosse possível perceber se era homem ou mulher, a distinção também era feita, de menino para menina. Se for menina, são 14 dias da menina, da criança, e 66, o dobro da mulher. Interessante que esses dias, né, que antecedem o parto, eu tenho, na verdade, uns 9 meses a gente tem andado muito, mas isso se intensificou agora nos últimos dias. Andado com Ellen, e um determinado dia da semana passada, quando eu estudava ainda esse texto, exatamente no dia que eu estava estudando esse texto, nós fomos a uma farmácia aqui da cidade. E na farmácia a gente foi comprar material de higiene para levar para o hospital. E existe um determinado tipo de absorvente exclusivo para o pós-parto. Exclusivo para isso. E aí eu fui conversar com aquela mulher que já teve muitos filhos, ela começou a explicar. Aí ela disse, olha, o primeiro sangue é bem vermelho. Eu tinha lido isso de manhã. O primeiro sangue é bem vermelho, ele dura ali 7, 14 dias. Entre 1 e 2 semanas. E aí eu deixei ela falar, né? Eu digo, e isso vai até quando? Ela, às vezes 30, 40, até 60 dias. Tem mulher que vai até 60 dias. Veja, não é que uma lei, não é que a gente está trazendo de volta a lei do Antigo Testamento, mas é que a própria natureza feminina se encarrega de dizer o que o texto está dizendo. 7 dias, 14 dias, é o sangue mais vermelho. Depois ela vai se purificando. E a mulher entra naquele período que se chama período de resguardo. Ela tá descansando. Ela não está se purificando mais, porque o sangue do cordeiro já purificou. Ela agora está descansando. A natureza mesmo pede isso. O dia do Senhor, o princípio do dia do Senhor, não é para que alcance a salvação. Mas você pergunta um ímpio, você quer ou não quer trabalhar no dia do Senhor? No domingo ele diz, não, domingo eu não gosto de trabalhar não. A própria natureza do homem clama por descanso. E você vai aprendendo isso, 7, 14, 33, 66 dias. Mas uma pergunta ainda fica, por quê? Por que menino é diferente de menina? Aí se você for ler comentário, você vai ficar louco. Porque as respostas mais variadas você vai encontrar. É porque a natureza da mulher é diferente da natureza do homem. Ou seja, a mulher é mais propícia para o pecado. Veja só, que imaginação. O outro vai dizer, não, na verdade não é porque é mais propícia para o pecado, é porque a mulher, na verdade, foi ela quem primeiro pecou. Foi por conta de Eva, então vai ser duplicada aí o tempo da purificação. Nenhuma dessas respostas eu concordo. Mas determinado autor, chamado Gordon Venehan, eu entendo que ele vai no ponto, porque o texto diz isso muito claramente. Ele diz que o menino, veja, verso 3, no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. Isso está entre a primeira informação, que é menino, e depois, no verso 4, a informação da impureza da mulher. Então tem ali a circuncisão. O que vai mudar do menino para a menina, não é que a menina é mais impura, nada disso. É porque o menino ele é circuncidado. O sangue é derramado, acabou a impureza. Porque esse é o princípio.
A purificação vem pelo derramamento do sangue. E não que ele fosse redimido no seu próprio sangue, mas pela esperança do derramamento do sangue do menino que viria. Interessante que aqui, veja a palavra no verso 2, mais uma vez. Se uma mulher conceber, a palavra aqui para conceber é a palavra que dá a ideia de semente. É a semente que está sendo plantada aqui. Lembre você, por exemplo, Salmo 127. Abra comigo. Salmo 127. Verso 3. Herança do Senhor são os filhos. Veja agora a linguagem. O fruto do ventre, seu galardão. Agora veja, verso 3 do Salmo 128. Tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Veja, exatamente a mesma linguagem, é a semente, foi plantada, ela cresceu e frutificou. Ela cresceu e frutificou. Lá no Éden, a primeira semente foi plantada. E Deus disse lá no Éden, eu abençoo para que vocês multipliquem, para que vocês cresçam, para que vocês povoem a terra. A concepção é isso, uma semente lançada. E Deus abençoou, veja, não há nada de mal na concepção, porque é uma bênção de Deus. O homem vai crescer e se multiplicar por meio da geração entre homem e mulher. E é uma bênção do Senhor. A semente, ela foi plantada. Nasce um filho e nasce uma filha. Então, quando derrama o sangue do filho, isso quer dizer, o filho vai nascer. O filho, não um filho, esperando aquela semente que viria. Então, a mulher não tem natureza diferente espiritual, mas ela não é circuncidada. Então, na linguagem bíblica, a circuncisão da mulher, ou seja, a purificação vinha no 14º dia. E por isso a mãe ficava 66 dias impura. Toda a argumentação é essa. Toda a argumentação não passa disso. Porque a circuncisão, derramamento de sangue, purificou o homem. E os 14 dias purifica a mulher. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Não tente aplicar essa ideia de tempo dizendo assim, veja, o pecado ele é curado com o tempo. A gente tem mania de dizer assim, o tempo cura tudo. O tempo cura tudo. Você tem um problema hoje, espere, deixe passar o tempo. Eu entendo que seja sabedoria, você saber o tempo de falar, o tempo de ficar calado. A Bíblia nos ensina isso em Eclesiastes. Mas o tempo não vai curar o pecado. Assim como o bebezinho é pecador, você tem que entender que a senhora de 80 anos, de 90, 100 anos, ela é pecadora. Aí você olha para uma senhora e diz, não, essa mulher não peca mais. Então morreu. Porque enquanto o sangue pecaminoso está correndo na veia, ali tem um pecador. O pecado não é resolvido pelo tempo. Porque veja o que é que o texto diz. Verso 6. E cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou filha, trará o sacerdote um cordeiro de 1 ano, por holocausto, e um pombinho, ou uma rola por oferta pelo pecado, à porta da tenda da congregação. Sabe o que é que resolve o pecado? O sangue do cordeiro. Nada mais resolve o problema do pecado. E isso seja homem, seja mulher.
Eu ouvi uma pregação nesse texto, de uma informação que realmente eu não consegui achar. Ele está num comentário de um pai da igreja. Os pais da igreja eles têm comentários a respeito do texto de Levítico, e esse é extremamente interessante. Depois de fazer toda essa argumentação a respeito da diferença do menino para a menina, eles vão dizer assim, que essa distinção de 7 para 14 dias é para que uma estrutura deixada por Deus, ela possa se estabelecer como princípio eterno. O homem é diferente da mulher. Eles são da mesma espécie. E em termos de redenção, preste atenção nisso, em termos de redenção, homem e mulher, eles precisam exatamente da mesma coisa, o sangue do Cordeiro. Então não ache que a mulher é mais pecadora do que o homem, não, porque a oferta é a mesma. Mas uma coisa é diferenciada. Uma coisa é diferente. O homem não é em todos os sentidos igual à mulher. Deus fez um homem, colocou no jardim e disse, não é bom que o homem esteja só. Ele não descobriu isso naquela hora, ele sabia. A linguagem bíblica para que você entenda, veja, não é bom que um homem esteja só. Então, naquele ponto, a Bíblia não está ensinando o que Deus sabe a meu respeito. O que Deus sabe a respeito do mundo, não. Mas o que eu preciso saber, não é bom que um homem esteja só. O que é que ele faz em seguida? Ele não faz outro homem, ele faz uma mulher, e chama essa mulher de auxiliadora, ou seja, eles são da mesma natureza, da mesma espécie, eles têm sexos distintos, e eles têm funções distintas. Um governa, e o outro é auxiliador. Então, Paulo, abra comigo. 1 Timóteo, capítulo 2. Se utilizando exatamente do mesmo princípio, que percorreu Gênesis, Levítico, todo o Antigo e Novo Testamento. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, primeira carta, ele diz assim, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Veja aqui, a orientação não é a mesma. A orientação, quando ele está dando a orientação a respeito do culto para o homem os homens devem orar com mãos santas levantadas, sem ira e sem animosidade, porque é próprio da natureza do homem ser irado, ser mais bravo. Então, eles precisam viver em paz na igreja. Essa é a orientação para o homem. E para a mulher? Traje decente, distinção, modéstia, porque é da natureza da mulher ser vaidosa. Paulo não trata uma coisa como sendo outra. Não diz que homem e mulher é a mesma coisa, não. Então ele continua dizendo, verso 11, a mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, veja, a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Ou seja, a ordem da criação, ela determina uma doutrina. Mulher não pode ensinar na igreja. Por quê? Porque primeiro foi feito Adão e depois foi feito Eva. Simples assim. Isso vai determinar como a igreja vai ser governada, como a casa vai ser governada, como o Estado vai ser governado. Porque uma estrutura que Deus deixou vai servir para tudo. E por que a mulher não pode governar, ensinar, se dedicar à liderança da igreja? Por conta da natureza e porque ela foi feita para outra coisa. Veja a continuação. E Adão, verso 14,
não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Qual é a natureza ou o objetivo da mulher? Ser mãe. Algumas traduções vão dizer, ela vai ser salva. Não é uma boa tradução, melhor, vai ser preservada. Se ela cumprir aquilo que a Bíblia diz, ela precisa ser mãe. Se ela conseguir ser mãe e depois conseguir trabalhar também, é outra história, mas ela precisa primeiro ser mãe. Então o marido, ele está governando, ele está cuidando da casa, providenciando o necessário, cuidando do Estado, e a mulher auxiliando o seu marido. Onde foi que isso aqui começou? Gênesis capítulo 2, 1 e 2. Onde é que nós estamos? Primeira carta de Timóteo, capítulo 2. Isso vai até o final da Bíblia. E Levítico diz, homem é diferente de mulher. Pedro diz assim, porque a mulher é a parte mais frágil do relacionamento. Então eu não cumprimento uma mulher como cumprimento um homem. Eu não uso o mesmo tom de voz para uma mulher como eu uso para um homem. Você precisa ensinar isso ao seu filho. Preste atenção nisso. Você vai dizer ao seu filho, para ser homem, ele é homem, então ensine a ser homem como a Bíblia diz, não como o mundo diz. Sendo grosso, gritando, isso não é ser homem, não. A Bíblia diz que o homem é como Cristo, bom pastor, que se entrega pelas suas ovelhas. Então o homem, ele vê uma mulher sofrendo, ele sofre com ela. Você vê seu filho batendo numa mulher, ele é pequenininho, aí teve uma raiva de uma menina, e ele vai lá e bate, aí você chama ele e diz, não, meu amigo, não é assim. A Bíblia diz que você foi feito para proteger a mulher, não para bater na mulher. E você vai ensinar seu filho aqui o que é ser homem. Ele aprendeu no colégio que ser homem é ter 2, 3 namoradinhas. Você vai dizer, não, ser homem não é assim. Ser homem é como Cristo, tem uma noiva. Isso é distinção de sexos. Num mundo tão bagunçado como o nosso. Que você olha para um homem e ele vestido, você não sabe se é homem ou mulher. Porque é isso que o mundo quer fazer. Colocar tudo num molde só. E você vai ensinar a sua filha o que é roupa de mulher. Não como alguns irmãos pensam, né, que calça é roupa de homem. Pelo amor de Deus. É roupa decente, modesta. O que é roupa de homem? Homem não anda com roupa arrochada, né? Homem não anda com esse tipo de esquisitice da nossa época, cheio de cor, né? Parece um arco-íris. Não! Homem anda como um homem, discretamente, masculinamente. E mulher anda como mulher. Esse é um dos pontos da Escritura. Porque meu referencial de homem e meu referencial para ter filho é o homem, ou o filho do homem, que foi dado a uma outra mulher no Novo Testamento. Abra comigo Lucas, capítulo 2. Lucas 2. Verso 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação, veja, os dias da purificação, Levítico capítulo 12. Deles, o menino
e a mãe, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou de pombinhos. Aqui está se cumprindo Levítico 12 na vida de Cristo e Maria. Aí você diz assim, mas como é que pode, como é que vai fazer um sacrifício, vai entregar um sacrifício, se Cristo não tem pecado? Eu lhe pergunto, ou pergunto como João Batista, como pode o Senhor vir até mim para ser batizado? Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor. A resposta dada por Jesus em para João em Mateus 3 é a mesma daqui. Para que se cumpra toda justiça, ou seja, para que se cumpra a lei. Cristo não poderia simplesmente morrer pelo meu pecado. Ele tinha que viver e cumprir toda a lei. Então o texto claramente diz, o que é que fala Levítico 12? Então eu vou cumprir. Ele cumpriu desde o parto. Maria levou o seu filho ao 8º dia, deu o nome dele Jesus, como o anjo havia dito, e foi purificada. Mas daquele filho, que é uma semente, a santa semente, ele deveria crescer como um fruto que é, e cresce, até que o próprio João Batista iria dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que está cumprindo a lei aqui é o Cordeiro de Deus. E esse menino que nasceu era um menino pobre. Porque se lembre, a lei dizia um cordeiro. Mas dependendo das posses, o último versículo lá de Levítico 12, os 2 últimos, você podia trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Veja o que é trazido aqui. Verso 24, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ele não tinha nem um cordeiro para dar. O salvador da sua vida, o redentor da sua alma, era pobre. E não tinha, a mãe dele não tinha um cordeiro para dar de oferta. Mas a santa semente estava na sua mão. Então vem uma das histórias mais maravilhosas do Evangelho. A partir do verso 25, diz assim, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. Veja, ele esperava o menino, a santa semente. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse menino, o nascimento desse menino, ele muda o curso da história. Ele passa pelo período de purificação. Isso é humilhação para Cristo. Ele que era santo, se colocou no lugar de um pecador. Cumpre toda a lei e no final da sua vida, ele cumpre o último ponto lá de Levítico 12. Ele é o cordeiro que é entregado no meu lugar. Entregue no meu lugar.
E Simeão olha aquela criança e diz: eu já posso morrer, eu vi a salvação. Às vezes a gente diz assim: no dia que eu vi meu filho nos meus braços, eu já vou morrer satisfeito. No dia que eu tiver meu neto nos meus braços, eu vou morrer satisfeito. É próprio da nossa natureza, porque é bom demais ter um filho. Mas deixe-me dizer algo: nada é comparado ao nascimento do Filho de Deus. Quando ele nasce, cresce e morre no seu lugar. O que importa não é se você vai ter ou não vai ter filho. Isso é muito bom. Mas o que mais importa é se você tem um Filho de Deus no seu coração. Porque então você tem acesso ao trono da graça. E você não é mais impuro, mas você foi purificado nele. E pode viver eternamente na sua presença. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sermos cada dia mais puros pelo Filho de Deus. Amém.